Então, o potássio sérico pode estar alto, mas existe um déficit corporal. Desculpa. Aumento de ureia e creatinina, aumento de ureia pela hipoperfusão renal, tanto que ele perdeu o líquido, está hipovolêmico esse paciente, estão devendo líquido, e a creatinina não só pela hipoperfusão renal, mas principalmente porque o acetoacetato, ele pode confundir essa dosagem, então está correto. Leucocitose, decorrente da própria agressão ao organismo, ou de uma infecção que desencadeou a cetoacidose, hipertrigliceridemia, hiperamilasemia, de origem salivar, diferenciando o pâncreas aí, e uma lipase normal, para não pensar em pancreatite, que tem dor abdominal, eventualmente leucocitose. Aí você poderia diferenciar através aqui, ó, dessas enzimas. Beleza, lipase está normal. Então, está correto. Vamos lá. O tratamento deve ser iniciado com insulina regular em bolos, venosa, e infusão contínua o mais rápido possível. Além disso, devemos hidratar com soro fisiológico, 10 ml quilo-hora nas primeiras 3 horas, até estabilidade hemodinâmica, bom débito urinário e glicemia em torno de 250. Quando a glicemia chegou a 250, o paciente não está curado, porque o problema não é hiperglicemia. O problema é cetoacidose. Então, aí só vai melhorar quando corrigir a acidose. Quando o bicarbonato ficar acima de 18, pelo menos isso. Trocando aquele, então, o soro fisiológico, por solução salina, a 0,45% e soro glicosado, para o cara não ficar hipoglicêmico, para evitar a hipercloremia da solução salina e a hipoglicemia. Perfeito. O potássio deve ser checado após as medidas iniciais e reposto se menor do que 5,5. Errado, gente. Por que errado? A primeira coisa que eu faço é uma hidratação generosa. E aí eu vou pensar em dar insulina. Só que se o cara tem uma hipocalemia, eu não posso dar insulina para ele. Porque se eu der insulina, a insulina vai colocar potássio dentro da célula, faz hipocalemia e ele morre de arritmia. Então, na verdade, o potássio ele tem que ser chegado desde o início. Se ele estiver hipocalêmico, aí numa das etapas de hidratação, aí eu reponho potássio, depois eu faço a insulina. Então, cuidado com isso. Não é depois, não. O potássio é fundamental aqui. As 3 coisas que a gente faz, hidrata, dá insulina e olha o potássio. Só que o potássio, desde o início, eu tenho que olhar, porque senão eu não posso fazer insulina. Eu não posso fazer insulina antes de hidratar, porque o cara está hipovolêmico. Se eu der insulina para ele, vai pegar a glicose e botar na célula e vai água junto. Então, pior a hipovolemia, ele choca. Então, de jeito nenhum que a gente faz. A base é a insulina, repor o que faltou para ele. Só que para a gente dar insulina, eu tenho que estar com o paciente hidratado e tenho que estar com o potássio ajustado. Então, sempre lembra disso. Beleza. Como complicações do tratamento, encontramos os distúrbios hipo, como hipocalemia, quando dá insulina, hipomagnesemia, sempre acompanha hipocalemia, hipofosfatemia, porque se repuser o fósforo, verificar sempre o cálcio. Porque nesse caso aqui, o fósforo é igualzinho ao potássio, o cara urinou, perdeu o fósforo, mas o pouco tem no sangue. Quando eu começo a hidratar e corrigir, ele pode ter hipofosfatemia. Por isso que a gente faz 2/3 do potássio sob a forma de KCl e 1/3 sob a forma de fosfato ácido de potássio para repor o fósforo. E repondo o fósforo, eu tenho que olhar o cálcio, porque fósforo consome cálcio. Então, sempre verificar o cálcio. E edema cerebral. Por quê? Porque o cara está hiperosmolar, em função de uma hiperglicemia da cetoacidose. E o neurônio é bobo, também acumulou osmose. O que acontece? Se eu diminuir rapidamente a osmolaridade sérica, o sangue vai ficar hipotônico em relação ao neurônio. Aí entra água no neurônio. E aí enche o cérebro. Isso é péssimo. Então, na hora de corrigir a osmolaridade, corrigir a glicemia, eu tenho limite para isso. É igual corrigir natremia. Aqui, o meu limite é cair de 50 a 70 miligramas por decilitro de glicose por hora. Eu vou caindo devagar, 50 a 70 por hora. Assim está de bom tamanho. Beleza. Então tá aí. E os idosos, diabetes tipo 2, com poliúria, às semanas, perda ponderal, diminuição da ingesta oral, representam um paciente típico com estado hiperosmolar e hiperglicêmico, porque tem que ser mantido. O estado hiperosmolar e hiperglicêmico é o idoso que tem uma infecção, que tem um AVE, e aí para de ter ingesta oral de água, aí ele descompensa a doença de base, fica hiperglicêmico, aí perde água. Aí ele não tem ingestão de água. Aí ele está hiperglicêmico, perde mais água, vai desidratando. É uma desidratação com hiperglicemia isso aqui, só que mantida. Ele está muito desidratado. Porque se ele bebe água, vai voltando ao normal.
o rim vai eliminando o excesso de glicose e o paciente fica hidratado. Então tem que ser o idoso com poliúria há semanas, desidratando, perdendo peso, a diminuição da ingesta oral. Aí sim, desidratação, hiperglicemia e hiperosmolaridade. É desencadeado geralmente uma doença grave. A reposição hídrica é a base do tratamento, que é desidratação. Devendo ser feita inicialmente com soro fisiológico e posteriormente você faz a etapa, se o paciente está chocado, você faz rapidamente a etapa de soro fisiológico, 1 litro, e aí depois você passa a solução hipotônica, porque aqui como ele perdeu muita água, ele pode estar hipernatrêmico. Então você faz solução hipotônica para repor o déficit de água livre. A reposição de insulina também está indicada, assim como o controle sérico do potássio. Tudo beleza. Agora, repondo a insulina, nessa situação aqui, o que eu deveria fazer na hora de repor a insulina? Olhar sem potássio. E o controle desse paciente vai estar quando ele está hidratado e quando a glicose voltar ao normal. Aqui não tem acidose para a gente avaliar isso aí. Beleza. Então, é importante porque esse tipo de questão caiu exatamente na USP 2007. Pediram exatamente assim, na hora da prova. Pediram o diagnóstico, botaram o caso clínico no diagnóstico, pediram o tratamento. Quer fazer o quê? Hidratar, dar insulina, olhando o potássio. E a correção vem com a hidratação e com a normalização da glicemia. Diferença das doses. O cara pode estar hidratado, pode estar com glicemia normal, mas ele só vai corrigir, só vai estar pronto quando o pH, quando o bicarbonato começar a melhorar. Porque o problema é cetoacidose. O nome já diz. Beleza. Então, na verdade, aí o que a gente tem aqui de errada é a letra C. Porque o potássio ele não é chegado após as medidas iniciais. Eu não posso dar insulina em quem tem potássio baixo. Tranquilo? E sempre mantendo em mente, gente, quando a gente achar que tudo está perdido, lembre que ainda pode piorar. Beleza? 45 minutos de almoço para vocês.